Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial do Sapiens. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Antes de apresentar e eu dizer que é uma honra receber o nosso convidado, eu gostaria de fazer alguns pedidos, excepcionalmente são ordens do estagiário, para que vocês, nesse momento, se você curtiu o Sapiens, se você chegou ao Sapiens agora, seja muito bem-vindo, mas se você já conhece o nosso trabalho, gostaria de pedir só um pequeno favor. Inscreva-se no nosso canal, é muito importante para que o YouTube reconheça o nosso canal como conteúdo relevante e leve esse conteúdo excepcional e rico para cada vez mais e mais pessoas, tá bom? No mais, inscreva-se no canal, clica no sininho, porque sempre que tiver episódio novo, você sempre vai a ser notificado e, obviamente, observe o Sapiens e outras redes sociais, principalmente no Instagram. Tem conteúdo novo todo santo dia, tem corte de qualidade, aquele nível Sapiens que você já conhece. No mais, gostaria que vocês recebessem com todo carinho e com muita honra a gente recebe o nosso convidado, Dr. Almir Santana, que acho que existem pessoas, estagiário, Ricardinho, que não precisam falar. Acho que a história deles já, por si só, elas já contam. Ele não é só apenas um profissional, um médico, mas acho que um símbolo de um dos temas mais caros para a saúde pública e mais relevantes. Dr. Almir Santana, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, é a primeira vez que eu Olha, participo de um podcast assim, toma aí. e me sentindo tão bem aqui com vocês. Vamos debater um assunto extremamente importante que vocês escolheram, que é a questão da epidemia do HIV em jovens. É um assunto extenso, importante, E necessário. necessário. Exatamente, mas muito obrigado por ter topado, assim, foi É isso um aí. príncipe, na verdade. Vamos, doutor Almir, bora? Não pensou duas vezes, obrigado. Chamou, pode contar comigo. Gosta sim, gosta sim. O doutor Almir é médico, professor, médico, atua na área desde os anos 80. Isso. Já tem um tempinho de caminhada nessa É. brincadeira. Então, assim, o senhor conhece como ninguém, acho que isso que eu tava comentando, se tornou um símbolo no combate, que não é só apenas a questão de profissão. Acho que o senhor fez disso, acho que uma luta, um propósito na vida do senhor. Acho que isso Foi. é muito importante. Foi uma opção, primeiro, por gostar de saúde pública, segundo, gostar de enfrentar desafios, E olha o desafio nisso. Né? né? E, em terceiro lugar, essa minha atividade de médico nessa área, eu optei porque eu achava que eu ajudava mais pessoas. O médico, no seu consultório, faz o diagnóstico, o tratamento individualmente, mas eu pensei numa medicina social, uma medicina que eu pudesse atingir mais pessoas. E foi quando eu trabalhava num posto de saúde que surgiu o HIV. Eu já fazia um trabalho sobre sífilis, já tinha um trabalho, inclusive, com as profissionais do sexo. E quando surgiu o HIV, eu imaginei um vírus que se transmite sexualmente. Eu imaginei, vai ser muito difícil encarar esse vírus, porque ele mexe com a sexualidade das pessoas. E era um vírus desconhecido, como aconteceu com o vírus da Covid, que a gente não sabia nada, né? A Covid chegou sem as pessoas saberem de nada. Aconteceu isso com o HIV, não é? Depois começou a associar o HIV à homossexualidade, que aí foi na fase que não se sabia, começou a crescer essa onda de que só pegava quem era homossexual. O câncer Então, gay, isso, né, que as pessoas falavam. isso carimbou praticamente a questão do preconceito, né? Aí isso dificultou muito essa associação. Até hoje ainda tem gente que ainda pensa assim, mas infelizmente isso trouxe consequências até hoje, marcas até hoje. No caminho pra cá, né, eu tava pensando exatamente como é que essa entrevista ia ser conduzida. E a gente tem conversado muito, tem visto muita coisa. Veja, eu não vivi os anos 80.
Sou uma criança dos anos 90. E o que eu vi do boom do HIV foi principalmente em torno de algumas figuras muito conhecidas. Então, no Isso. cinema, a gente percebe, na música, Na o show do Renato música, Russo, Cazuza, Cazuza. aquela emblemática capa da Veja do Cazuza. É aquela. Você veja como são as coisas. Naquela época eu fui aprendendo sobre HIV com as revistas leigas, que eu Sim. digo assim, que a Senso Veja comum, né? não é uma revista científica. Então, eu fui aprendendo por aquelas revistas e nisso tudo, eu comecei a ter contato também com a mãe de Cazuza. Olha só. Então, as coisas vão acontecendo assim, né? Aquela capa da Veja, com Cazuza, com a pele e o osso, como o povo fala, aquela foto gerou um processo, né, judicial contra a Veja. A Lucinha me disse que ia acionar a Veja e tal, né? Depois eu tive com ela e ela confirmou. Então, eu acompanhei até um pouco a história de Cazuza. A Lucinha me falou muita coisa com relação ao que aconteceu com o Cazuza. Tanto que, quando ele morreu, a gente fez uma exposição aqui, com quadros, com discos. Lucinha veio para cá. Foi a de Renato Russo, eu soube pouca coisa dele. Ele já foi bem depois e ele começou o tratamento já com a terapia combinada, que hoje, naquela época chamava de coquetel, né? Isso. Renato Russo dizia que engolia aquele medicamento, parecia engolir um cachorro, engolir uma coisa gigante no estômago dele e começou a rejeitar, né? Teve outras figuras da Globo mesmo, a Sandra Brea também, acompanhei um pouco a história dela, só que saía na mídia, né? Enfim, e foi tudo, começou naquela época. O primeiro caso daqui foi terrível, porque a pessoa, quando foi atendida, tocaram fogo na cadeira do posto onde ele foi atendido. Porque o senhor foi o primeiro médico a atender um paciente Exato. de HIV em Então, Aracaju. naquela época ninguém queria, porque ninguém conhecia a doença. E também existia um certo medo, né? Dos próprios profissionais de saúde. Foi muito difícil conseguir internação para o primeiro paciente. Foi muito difícil. Eu fui para um hospital, deu não. Fui para outro, deu não. Então, foi muito difícil. Desculpa a Até pergunta, que... o senhor tinha quantos anos na época? Eita, que eu não me lembro. Um menino, um menino. Um menino. Um menino. Desculpa, então. Não. Hoje eu tenho 70 anos. Uns 30, Eu né? tenho 33 por aí anos de luta contra a AIDS. Que fez 40 anos ano passado, não foi? Isso. Então, naquela época eu vou abraçar essa causa. E que bom que alguém fez Saí isso. do posto de saúde onde eu trabalhava e abracei a causa. Paguei caro, né? Então. Perdi consultório, financeiramente não compensou, mas eu não vinha ao mundo para passeio, nem para diversão, eu vim para ajudar. Então, Graças a Deus. foi né? por isso que eu abracei essa causa até hoje, né? Vou parar porque, né, a vida, o tempo está passando, mas eu só quero parar quando eu disser a vontade ainda não deu para parar. Quando tem dificuldades, quando tem muitos obstáculos, às vezes a gente quer desanimar, né? Tem Sim. momento que a gente quer desanimar, mas a gente olha para trás e vê gente precisando da gente, né? Então, por exemplo, o nosso tema, né, que é a questão da juventude. A juventude precisa de ajuda, o jovem precisa de ajuda. Precisa fazer, e aí, até se você quiser, depois a gente vem bater um papo aqui novamente. A questão da sexualidade, a gente precisa conversar muito sobre sexualidade. Muitas escolas não abordam o tema. É um tema importante para abordar.
Drogas é outro tema para conversar com a juventude. Hoje, por exemplo, a gente está vendo muitos jovens usando cigarro eletrônico. Então, tem coisas que a gente precisa dialogar. Sim. Os professores nas escolas precisam conversar. Os pais, muitos pais não foram preparados para essa realidade. A gente precisa conversar, né, sobre esses temas, que são temas espinhosos, né, vamos dizer assim. Mas é muito importante que a gente possa conversar, dialogar. O jovem precisa ter alguém que converse com ele, não é? E nem sempre a escola cumpre esse papel. Se em casa não falar, na escola não falar, ele vai aprender onde? Com outro colega, numa festinha, que nem Não vai sabe. aprender o certo, né? O caminho certo foi aquele colega passou a experiência. Um jovem está aprendendo com outro jovem, né? Então isso O perigo disso aí. Não, e pegando exatamente o gancho, daí o tema da entrevista, eu peguei dados do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde e ele coloca aqui, né? Porque isso que me chamou mais atenção. Porque mais da metade dos casos de HIV são entre pessoas entre 20 e 34 anos. Isso. Jovem. Isso. Só que outro número que vem crescendo é exatamente a partir dos 15 anos de idade. Exatamente. Essa faixa etária é mais a faixa etária nacional. Sergipe é mais de 20 a 34. Agora, considerando os jovens de modo geral no Brasil, essa faixa perigosa, né, dos 15, 16, 17 anos, é uma faixa etária extremamente perigosa. O Brasil tem crescido muito. E ainda mais em meninas. Que ainda é um tabu maior, né? Meninas. O crescimento em meninas. Colocando por terra aquela história da homossexualidade, né? Então, a gente precisa muito conversar com os jovens. É um dos motivos que além da questão financeira que eu preciso, mas é um dos motivos de eu continuar na sala de aula, porque como eu continuo na sala de aula, é um momento bom de entrar em contato com eles e até aprender com eles, né? É outro mundo. Eu aprendo com jovens que estão na minha sala, ouvindo aula de biologia para o vestibular, mas eles também me ensinam. Com certeza, com certeza. Eu abro até o meu WhatsApp para eles tirarem dúvidas. Então é uma relação muito boa. Mas veja, o jovem é vulnerável. Por quê? Primeiro, o jovem gosta de desafio. Aquilo que é proibido é melhor, né? Então, a vulnerabilidade. Ele tem a vulnerabilidade já pelo próprio organismo. Como ele é jovem, por exemplo, uma menina de 15 anos tiver uma relação sexual sem preservativo com alguém com o HIV e que esse alguém com HIV não está em tratamento, significa que esse alguém com HIV está com a carga viral alta, provavelmente a quantidade de vírus alta. Essa menina tiver uma relação com essa pessoa, o risco dela, por ser jovem, é maior do que uma mulher com 40 anos. Então, a vulnerabilidade já começa pela própria idade, a vulnerabilidade biológica dela, da menina. Então, o risco maior dela do que uma mulher de 40 anos. E segundo ponto é o gostar de desafio. Terceiro ponto, o jovem muitas vezes perdeu a noção do que é risco, do que é arriscado. Acha que não corre risco. Nunca vai acontecer comigo. Não vai acontecer. Risco não existe. Aí é nessa parte perigosa. Isso é em tudo na vida da gente. A pessoa não quer colocar o cinto,
só coloca o cinto de segurança porque o guarda pode estar ali e ver. Ele não coloca, muitas vezes você não coloca o cinto na certeza de que o cinto vai lhe proteger. Às vezes ele coloca para não doer no bolso uma multa, uma notificação. Na camisinha, acha que não vai pegar vírus nem bactérias. Aí acha que não corre o risco. Então esse é um desafio de nós educadores conseguir colocar na mente do jovem que é risco. Uma relação hoje, não quero causar pânico, mas hoje qualquer pessoa, não é só jovem, qualquer pessoa que tem uma relação sexual com outra sem camisinha, é como se você dissesse assim: olha, eu estou entregando minha saúde a você. Entendeu? Então, minha saúde está nas suas mãos. É isso. Normalmente de um desconhecido, né? Muitas vezes de um desconhecido. Ou até de um conhecido. Mas veja, isso aqui é interessante. Sexo, ninguém conhece ninguém. Sexualidade. Exato. É entre as quatro paredes. Ninguém conhece ninguém. Então, às vezes eu escuto isso. Eu só tenho relação com pessoas que eu conheço, ou até julgam pela aparência, pelo chique, pela beleza, pela, né? O charme, o nível social. Eu só tenho relação com garotas de alto nível social. Não, isso não é nada. Isso não é proteção. Isso não é prevenção. Só sabe quem tá no posto de saúde. Quem tá lá atendendo. Só quem sabe quem tá atendendo. Então, precisamos muito conversar com o jovem. É curioso. Eu queria só te pedir uma coisinha. Até porque qualquer pessoa pode estar nos assistindo agora. Se o senhor pudesse explicar de maneira didática, como o senhor domina, o que é o HIV. E outra coisa que me perguntaram hoje, achei bem curiosa. Qual que é a diferença de HIV para AIDS? Se existe diferença. Pronto, o HIV é um vírus. A origem provável foi de animais, principalmente acho que foi do macaco. O macaco verde que tinha um vírus. É um vírus que tem vamos dizer assim, uma preferência. Eu não vou dar muito detalhe científico, mas uma preferência especial pelas células de defesa do nosso corpo, né? É como que um vírus que sabe onde é que fica o quartel com os soldados e ele diz: eu vou atacar o quartel com os soldados. Então, a prioridade dele é atacar a defesa do corpo da gente. Quando ele ataca a defesa, o que é que acontece? Ele ataca, destrói os soldados, o organismo ficando sem defesa, os inimigos do organismo reaparecem e vão se multiplicar, que são as bactérias. A gente chama de infecções oportunistas. Então, o HIV ele abre a porta para as outras doenças. Além disso, ele mesmo já provoca algumas lesões, ele mesmo, sozinho, ou ele provoca a doença sozinho, câncer, lesão no sistema nervoso pelo próprio efeito do vírus, ou ele abre o caminho para outras doenças. Pronto. Qual é a diferença entre HIV e AIDS? São coisas distintas. Você faz o teste hoje, você não sente nada. Faz porque quis, uma campanha, alguma coisa. Faz o teste. Detecta que deu o teste reagente, que a gente chama popularmente de positivo, reagente.
Pronto, essa pessoa, ela tem o HIV, ela não tem AIDS, não dá para você dizer. Ela vai fazer uns exames. Esses exames vão dizer como é que está a imunidade dela, o sistema de defesa dela. Mas ela não tem nenhuma infecção, nada. Isso é HIV. E o que seria a AIDS? Que hoje a gente está usando o nome AIDS avançada. O que seria a AIDS? É quando o vírus já atacou o sistema imunológico, abriu a defesa, as doenças já se instalam, aí começa a ter diarreia que não passa, febre, tosse, perda de peso, aí já é AIDS. Entendeu a diferença? Sim, sim. AIDS é uma coisa, HIV é outra. Foi bom você perguntar, porque quando a gente explica para uma pessoa que a gente fez o exame agora, uma campanha, olha, o seu teste deu reagente para HIV. Não é AIDS. Aí a pessoa, e o que é que eu posso fazer para o HIV não virar AIDS? Uhum. Aí é detalhe. Você tem que se tratar, se alimentar bem, fazer os exames. Você vai ficar a vida toda só com o HIV. Você não vai desenvolver a AIDS. Essa é uma orientação importante para quem faz o teste. O profissional de saúde tem que ter uma maturidade para explicar. Até porque o baque que a pessoa recebe. Olha, quando a gente fazia capacitações na fase inicial da epidemia do HIV, a gente focava muito na palavra morte. Sim. Porque ela era uma letalidade, ela né? tinha uma letalidade alta. E rápida, né? E a gente treinava até os profissionais de saúde como conviver com a morte. Então, ainda hoje, quando você fala assim, tem até uma dinâmica assim. Quando você vê a palavra AIDS, o que é que você pensa? Aí a pessoa morte. Entendeu? Uhum. Então, muita gente ainda pensa isso. E aí a gente, quando faz o teste, tem que explicar, amenizar esse impacto. Quer ver outra coisa? Doutor, e agora? Para quem eu vou dizer que eu tenho HIV? Jovem pergunta isso. Uhum. Você vai dizer para quem você acha que vai ajudar. Não vai sair por aí dizendo. Sim. Você vai informar para quem você acha que vai ajudar a encarar esse momento difícil. Eu confio não sei quem. Bom, aí a escolha é sua. Cuidado para não sair por aí. Você mesmo pensando que confia em todo mundo, sai por aí dizendo. Nessa hora você vai medir os amigos. É bom compartilhar? Compartilhe com alguém que você tem uma afinidade, tem uma empatia, com alguém que pode lhe ajudar. Mas não compartilhe com um desconhecido, nem com quem você acha que não vai lhe ajudar. Eu queria voltar só essa questão dos jovens que você tinha comentado, porque é curioso, né? Uma coisa é os anos 80, todo o baque, o senhor fez uma analogia que eu achei bem interessante com a pandemia do Covid agora. Isso. É a novidade, pegou muitos artistas, celebridades, isso engajou em torno do tema de maneira muito significativa. Hoje em dia, é impressionante olhar para o jovem, que é um número que chama atenção nos dados do relatório do Ministério da Saúde. Nunca tivemos uma geração que tem tanto acesso à informação como a gente tem hoje. E como é que o senhor vê essa situação? Porque assim, ele tem acesso a toda a informação na palma da mão dele e o número que mais cresce é entre os jovens, que mais acessa a tecnologia. Informar é diferente de mudar. A informação, ela existe, mas a mudança de atitude nem sempre existe. É lógico, o primeiro princípio para alguém mudar em alguma coisa é estar informado. Sim. O primeiro ponto é estar informado. E é isso que a gente procura, né? A gente procura informar
Quem me convida, se eu tiver agenda, pode ter certeza que eu vou estar ajudando. Então, mas há uma distância entre informar e mudar. É a escolha da pessoa. A gente precisa criar, principalmente agora com os jovens. O jovem tem uma rede social bastante polêmica, ajuda e desajuda, vamos dizer assim, verdade. positiva e negativa. Então, a gente precisa cada vez mais, vamos dizer assim, ser inteligente de transformar essa informação numa mudança. Esse é que é o desafio. Como fazer isso? Estimulando o próprio jovem a participar como protagonista. Envolver o jovem em coisas que ele sinta que esses problemas podem estar perto dele. Né? É isso que eu procuro quando eu estou em reunião de jovens, roda de conversa, é fazer com que esse problema ele sinta que pode estar perto dele. Né? Porque só assim ele pode refletir sobre mudança. Senão ele vai ficar só com a informação. Porque a informação ela fica, a reflexão a gente precisa lutar para fazer com que o jovem reflita nessa questão da mudança. Isso é muito importante. Aí nós temos pais, professores e os próprios jovens. Além disso, a rede social, como eles dizem, bombando, aí a rede social bombando. Né? Outros fatores de risco. Bebida. O jovem está bebendo muito. O jovem está bebendo. E cada vez mais cedo. Novinha, menina de 15 anos, 16 anos, já ficando embriagada. Né? Então a bebida é uma droga. Se é uma droga, o que é droga? Mudar comportamento. E aí o álcool tira a percepção de risco. Por isso das campanhas no trânsito. Se for dirigir, não beba, porque vai tirar a sua percepção de risco. Os reflexos vão diminuir. Por mais que você não perceba. E você não vai perceber que corre risco. Né? E termina se atirando a situações que você normalmente, sem o álcool, você não faria. E uma coisa perigosa no jovem é que ele também está associando uma droga com outra. Álcool com energético, álcool com cocaína, álcool com maconha, álcool com comprimidos outros. Então isso também aumenta. Potencializa, né? Potencializa a mudança de comportamento e, consequentemente, perde a noção do que é risco. Hoje, até olhando para aqueles dados que a gente estava comentando com o senhor, hoje a gente tem aproximadamente 920 mil pessoas que convivem com HIV no Brasil. Isso. O senhor tem essa vivência, obviamente, não só em sala de aula, mas clinicando, atuando com relação à saúde pública. Como é que isso impacta? Acho que assim, a gente fala muito dos anos 80, daquela novidade, do estigma, mas como é que isso impacta a vida do jovem? E eu queria também saber a opinião do senhor da família. A família Nós temos uma estimativa no Brasil de mais de 150 mil pessoas que devem ter o vírus e não sabem. Mais de 150 mil. E não sabem. A gente precisa correr atrás dessas pessoas. Sim. Porque se elas têm o HIV e não sabem, elas são multiplicadoras do vírus. Elas não sabem. Então, são assintomáticas, vão disseminar o HIV. Não é? A família depende muito, até do nível social da família.
Se for uma família pobre, tem uma reação. Se for uma família da classe média, tem outra reação. As famílias têm uma diversidade de comportamentos, não é? Sendo um jovem, a família apoia. Sempre apoia. Se for o casal, nem sempre apoia. O homem ou a mulher. Às vezes o diagnóstico é no homem, o casal se separa. Acho que é traição, né? Aí vem a questão do julgamento, que não adianta. Sim. Fez o teste, deu HIV, ficar quem passou para quem? Isso não. Primeiro que não vai chegar à conclusão. Uhum. E segundo lugar, tá um momento difícil. O ideal é que um ajudasse ao outro, né, a encarar esse momento. Mas não é fácil. Estar na pele da pessoa não é fácil, a gente sabe disso. Mas é isso, as famílias reagem de diversas maneiras, cada caso é um caso, não tem uma receita de bolo, né? Cada caso tem um comportamento diferente, cada pai, cada mãe vai reagir diferente que seu filho é HIV, né? Se ele pegou no nascimento, se ele pegou na adolescência, vai depender uma série de fatores. O senhor comentou assim uma sensação impetuosa do jovem, né, de a forma como reage. Quando a gente fala, olha a palavra que você usou, a questão da morte, associada diretamente à morte. Nos anos 80 ela assustava, 90 assustava. O senhor acha que hoje existe uma espécie de banalização da doença? Existe. Existe assim. Tem o lado bom da tecnologia que avançou e melhorou a qualidade de vida. Mas tem o outro lado, que é uma parte da população, não só jovem, que banaliza realmente. Acha que não é isso, acha que não mata, acha que não leva a sofrimento, desconhece até a questão do preconceito, o impacto negativo do preconceito. Ainda existe o estigma? Ainda existem situações que você percebe o estigma. Por exemplo, até em órgãos públicos. Por exemplo, concurso para área militar. Uhum. Aí lá vem o edital diz que pede o exame de HIV. A gente sempre entra em choque com os concursos de militares, porque vai fazer o teste de HIV com a finalidade. O que altera, né? O que é que altera? E se o militar assume o concurso e logo depois ele se infectar, o que é que vai fazer? Então, ainda existe. Escola, ainda existe, discretamente, numa intensidade menor, mas de vez em quando explode aqui uma situação preconceituosa. Mas creche, não querer o menino porque é HIV e a avó revelou que ele era HIV, confiou em não sei quem. Sim. Já começa a reação de alguns pais, né? Já fui chamado em várias situações para apagar o incêndio, né? O médico às vezes Então, é se bombeiro. virar em 30, né? É bombeiro para apagar o incêndio. Eu tentando pesquisar um pouco sobre o tema, não é a minha área, obviamente, mas um curioso. É possível ser imune ao HIV? Tem. Existe quase, um pouco menos, mas quase 1% da população mundial que tem um defeito genético, um gene. É engraçado chamar de defeito, né? É um defeito que impede a replicação do vírus. A gente usa o nome para essas pessoas de controladores de elite. O nome, controladores de elite. São pessoas
conseguem, vamos dizer assim, dominar o HIV. Isso é uma faixa da população mundial muito pequena. Uhum. Eu acho que você ouviu falar na mídia na história da cura da AIDS. Já está aqui Não é? anotado, exatamente. Então vejam, até agora 5 pessoas tinham HIV, tinham leucemia e precisavam fazer transplante de medula. Só que veja, é uma coisa raríssima. Essas pessoas receberam medula óssea de pessoas que eram imunes ao HIV. Aí, como elas receberam a medula óssea das pessoas imunes, elas ficaram com suas células que como se fosse controlador de elite. Replicou, né? Impedir a replicação do vírus. Uhum. Certo? Aí anunciou a cura, mas não é a cura. Primeiro que um transplante de medula em alguém que tem o HIV é alto risco. Absurdo. A imunidade baixíssima. É né? baixíssima. Então, infelizmente, eu digo, aproveito o nosso bate-papo, não chegamos à cura ainda. Ainda está longe. Isso não é cura. Das 5 pessoas, 3 faleceram. Então, assim, ainda não chegamos à cura com relação ao HIV, infelizmente. Há uma esperança da vacina, está sendo estudada a vacina contra o HIV, tem alguns voluntários. Teve um ensaio clínico recente que teve que cancelar porque não deu certo o estudo. Mas existem voluntários no mundo estão fazendo pesquisa para ver se atinge. Até vou aproveitar que a gente falou um pouco da Covid, o vírus da AIDS, o HIV, ele tem uma capacidade 20 vezes maior de sofrer mutações do que o da Covid. Por isso que muita gente, quando apareceu a Covid, porque a Covid, que só tem 2 anos, descobriram a vacina e a AIDS, que tem 40, não. É porque o vírus da AIDS, ele é muito mais potente de sofrer mutação. E olha que a gente já viu da Covid mutando o tempo todo. Também, mas ele muda mais. Exato. Doutor Mil, o senhor comentou muito essa questão da sexualidade, né? Principalmente uma sexualidade precoce. Mas como é que... Aí o senhor falou de crianças de creche, só para explicar ao pessoal de casa. Como é que se transmite e como é que se não transmite? Até para evitar certos estigmas e preconceitos. A transmissão do HIV não teve novidade. É sexo, através dos líquidos, das secreções sexuais. É através do sangue, não é doando. Houve um mito então, no início, exatamente. muita gente ficou com medo de doar. Não é doando, é recebendo sangue não testado. Hoje, o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a controlar o sangue. Hoje, o sangue do Brasil, graças a Deus, é controlado. Então, sexo, sangue. Através do sangue também pode acontecer infecção usando seringas, agulhas já utilizadas, não esterilizadas. Volta a questão da droga, né? Aí entra a questão da droga e da mãe para o filho. Essa é uma transmissão triste. A mãe com HIV, ela pode infectar o bebê. Eu disse pode, porque vai depender se ela fez ou não o pré-natal, o acompanhamento certinho. Nós temos hoje todos os recursos para uma mãe com HIV ter filho normal. É medicamento? É medicamento. Existe medicamento e se fizer o protocolo certinho, praticamente 99% dos bebês vão nascer normais. Eu não sabia, né? O que está acontecendo às vezes é falha no pré-natal. Ou a mãe não fez todos os exames,
ou não foi prescrito o medicamento certo, o parto, enfim, tem uma série. A mãe não pode amamentar, se ela tiver o HIV, ela não pode dar de mamar. De jeito nenhum. Então, são coisas que existem os protocolos que isso fazem com que haja uma proteção do bebezinho. Então, o bebezinho Tão vai vulnerável, nascer né? saudável. Não nasce porque alguém falhou. Ou ela deu de mamar, ou ela não tomou medicação, ou não foi o serviço que falhou, enfim. Tem vários caminhos para A gente, acontecer isso. a gente comentava aqui, achei muito, muito pertinente a fala do senhor, quando fala sobre a questão da educação sexual. E, Isso. querendo ou não, a gente até conversava em off aqui, é um tabu em muitas famílias e muitas escolas. O que que o senhor, é isso que eu queria perguntar. O que que o senhor entende, mas só para deixar claro até para quem está ouvindo, o que que o senhor entende por educação sexual, até para evitar qualquer tipo de mal entendido? Então, educação sexual é uma forma de orientar sobre a nossa sexualidade. A nossa sexualidade faz parte da nossa vida. Não pode ser vista sexualidade como uma coisa feia, proibida. Não. Tem que informar o lado sexo dá prazer. Pronto. Não pode negar. Sexo dá prazer. Só que aí você vai mostrar. Se você antecipar uma relação sexual, uma menina de 14 anos, não é? Ela não tem maturidade, não tem orientação. Então, é muito importante, quanto mais cedo puder falar de sexualidade, será mais importante para aquela menina. Já existem trabalhos até de congresso, de escolas. Escola que não fala de sexualidade. E escola que aborda o tema. A escola que não fala de sexualidade, as meninas engravidam mais. Já tem esse estudo. Escola que fala, que orienta, que mostra, ó, isso é risco, isso não é risco, cai a gravidez. É um indicador. Então, sexualidade é abordar, faz parte da nossa vida, normal. Não pode ser visto o tema, oi, vai falar sexual. Oi, eita, é proibido. Não, não é assim. Os jovens já estão tendo relação. O que é que está acontecendo? A informação chega quando a relação já aconteceu. Não, o estagiário Tá tardia. O estagiário estava comentando aqui mais cedo, não vou expor muita coisa não. Mas eu tava pensando, né, na sua fala, na diferente percepção do jovem através das gerações. Porque eu lembro da minha época de escola, cara, na idade que você comentou, tipo, sexto, sétimo, ensino fundamental. A gente ficava chocado quando via, tipo, um livro de biologia e tinha não era nem a foto, né, o desenho. Desenho. Meu Deus, olha pra isso. Hoje em dia a coisa mudou. Com a rede social, né? Exato. É até Você gratuito com o dedinho, o negócio. aperta com o dedinho, vê tudo. Exatamente. Principalmente que não deveria. E até o que não deveria. E tem mensagens na rede ensinando o errado, ensinando o que é risco para você se arriscar, ofertas. Então, infelizmente, a gente tem que saber falar sobre a rede social, o lado bom dela, isso aqui que a gente está fazendo hoje, né? Só é possível graças ao avanço da internet. Exato. Isso aqui vai ajudar algumas pessoas. Então, a gente precisa usar mais, mas do lado bom. Do lado de informar de forma sadia. Nem aterrorizar e nem banalizar. Sim, perfeito, perfeito. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta. O senhor comentou, e aí eu lembrava muito a questão da história do Cazuza, e até eu não sabia desse detalhe da proximidade, do contato que o senhor teve com com contato com a mãe dele. Lucinha. Lucinha. Lucinha.
Eu lembro, recentemente eu vi o filme, né? Recente não, tem um tempo, aquele filme do Fred Mercury, É, aquele Bohemian Rhapsody. E mostra essa questão do coquetel, o senhor citou aqui. Eu queria que o senhor pudesse explicar pra gente como é que a gente cuida, não cura ainda, mas como é que a gente trata, como é que cuida, como é que era o tratamento há 40 anos atrás, e o senhor falou da questão dos comprimidos, coquetéis, e como é que tá hoje? E que tipo de evolução teve aí? eu alcancei o momento que não tinha tratamento. Era a fase da morte mesmo. Por isso que a gente treinava os profissionais para encarar a morte das pessoas. A gente tratava a diarreia, tratava sintoma, era só sintomático. 94, por ali, na década inicial de 90, aí surgiu um medicamento chamado AZT, que foi o medicamento que Cazuza tomou. E esse AZT foi, assim, uma esperança fantástica, né? Uma esperança extraordinária, o AZT. Veja, ele era comprado clandestinamente. Ele era importado dos Estados Unidos. E o povo descobriu um caminho que era os comandantes das aeronaves Sério. nos Estados Unidos. Eu me lembro da Varig. Sim. Comandante da Varig trazia o AZT para vender. Trazia para vender. Eu tive uma das primeiras pessoas com HIV aqui, que a família vendeu a casa para fazer o tratamento do HIV. Então, naquela época, o AZT era a grande esperança. Aí notou-se que o vírus estava resistente ao AZT. A mutação, né? Mutação viral resistente. Aí, quando tudo mudou, foi de 95 para cá, 96. Aí surgiu, teve um congresso fantástico em Vancouver e houve o lançamento da chamada terapia combinada, que na época chamava de coquetel. Agora veja, eu tinha paciente que usava 30 comprimidos no dia. Pense, a pessoa saía para o cinema com os frasquinhos de comprimido, saía para a praia cheio de frasquinho. A gente distribuía um saco plástico para ele guardar os saquinhos. Então, assim, era um tratamento difícil. Sim. E com forte efeito colateral. Isso que eu ia perguntar, tipo, qual que é o impacto no organismo? Cálculo no rim, diarreia. Tinha um medicamento que só usava na geladeira, tinha que botar na geladeira. Aí a pessoa que era pobre não tinha geladeira. Olha, uma confusão. Depois foi avançando. Hoje tem tratamento só com um comprimido. Tipo terapia genética? Não é terapia genética não. Mas, assim, houve o avanço. O tratamento é muito caro. Sim. Mas houve um avanço de tal forma que hoje os medicamentos diminuem os efeitos colaterais e aumentam a eficácia. Uhum. Hoje nós temos isso. Em pouco tempo, né? Se a gente relativamente, né? E a nossa esperança é que surja uma vacina. Hoje, a grande novidade é a prevenção com medicamento, não é só a camisinha. Que tipo? De que tipo? Então, camisinha estourou. Já tem um medicamento para usar. Se a pessoa nas primeiras 72 horas procurar um serviço, só minha camisinha estourou, eu estou preocupado com HIV, ele faz o teste, se tiver negativo, não reagente, ele vai tomar essa medicação por 28 dias. Quando completar 30 dias, repete o teste com mais 30, para ver se ele não se infectou. É uma forma de urgência para não se infectar. Isso se chama PEP. PEP.
profilaxia pós-exposição. Já existe um medicamento, um comprimido, que a pessoa toma para não pegar o HIV. Isso é um avanço extraordinário. Tomar um Surreal. comprimido para não pegar o HIV. Chama-se PrEP, profilaxia pré-exposição. Então hoje tem camisinha, PEP, PrEP, teste, tem muita coisa. Gratuito? Gratuito, SUS. Olha aí, quem critica o SUS. Olha o SUS aí. O SUS é o responsável por essa situação. O Brasil foi o primeiro país a comprar medicamento para disponibilizar gratuitamente para quem tem HIV. Foi o primeiro país. Foi um avanço extraordinário. Era Tinha gente que vinha para o Brasil para se tratar. a volta que o mundo dá, né? Uruguai. Vinha morar no Brasil só por causa do medicamento. A carreira do senhor está atrelada à luta contra o Sim, HIV. sim. A minha vida médica foi quase toda nisso. O senhor consegue imaginar um mundo sem o HIV? Difícil. Está longe ainda. Justamente por ser um vírus ligado à sexualidade. Então eu acho difícil. Muito difícil. O mundo... Esperamos, né, que isso aconteça, mas uma coisa a gente precisa erradicar, eliminar, é a transmissão do HIV para criança. Isso aí é vergonhoso. Criança nascer com HIV, isso é vergonhoso. Isso é triste para todo o sistema de saúde de um país. É uma derrota nascer com HIV. O senhor, acompanhando assim um pouco da sua história, o senhor em vários momentos, não fixo, mas em vários momentos o senhor esteve próximo ao, vamos chamar de governo, mas ao Estado nesse combate. Que tipo de ação que o Estado tem hoje? O senhor citou o SUS, mas que ele está usando para... E aí, não só no HIV, mas principalmente com o jovem. Não, mas eu sou do Estado, sou do SUS, sou médico do SUS. São várias estratégias. Algumas já foram melhores. Uhum. Nós precisamos voltar a fazer o que era bom e criar mais coisas que a gente não fazia. Então, por exemplo, programa de saúde escolar. Tem que ter o tema HIV. O Brasil tem um programa de saúde escolar, mas precisa melhorar esse programa e priorizar no bolo do seu conteúdo HIV, sífilis. Sífilis é um desafio, uma doença antiga. Sim. É uma vergonha, sífilis, porque é uma doença antiga, com todos os meios, os recursos para combater, e a gente ainda está quebrando a cabeça para ver se consegue combater, para não chegar uma criança, nascer uma criança com sífilis, nascer uma criança com HIV. Então, a nível Estado, é o programa de saúde escolar, capacitar profissionais, assistir melhor essas pessoas que vivem com HIV. A gente sabe que a assistência está com os municípios, Sim. mas é importante fazer trabalho educativo, campanhas educativas. O Estado tem feito várias ações, tem criado várias campanhas, mas a nível municipal a gente precisa ver mais os municípios trabalhando. E além do Estado, como é que a sociedade pode ajudar? Houve uma queda do ativismo na luta contra a AIDS. O ativismo na fase inicial ele era mais forte. Uhum. Não sei, as organizações da sociedade civil cansaram um pouco. Também muitos governos desanimaram os ativistas, também teve isso. Mas a sociedade precisa se engajar mais como?
somando nessa luta. Primeiro, um desafio que eu sempre coloco para a sociedade é a AIDS na pobreza. Quando a AIDS atinge pessoas pobres, ela é muito mais difícil o enfrentamento. Então a sociedade precisa saber que tem criança com HIV morrendo por, às vezes, falta de assistência, por falta de diagnóstico. Tem ou tem adultos com HIV, com graves problemas sociais que a gente precisa. Aqui, por exemplo, Sergipe, tem uma coisa que não tem praticamente em nenhum estado. Aqui recebe cesta básica. Aqueles que vivem em pobreza e que têm HIV, cesta básica já é uma ajuda. Sim. A maioria não tem por aí afora. Mas a sociedade em si, ela precisa estar mais junto, principalmente nessas situações. Precisamos de organização da sociedade civil engajada, empresas precisam se somar a nós, não é? Deve ser um papel de todo mundo, não é só do governo. A AIDS não é do governo. A luta contra a AIDS não é uma responsabilidade só do governo, é de todos. É verdade. Eu tive uma experiência de dar uma aula sobre nesse movimento que cresceu, né, nos últimos anos de antivacina. E aí, eu pesquisando sobre o tema, eu vi uma frase acho que casou muito com o que o senhor falou. Eu não vou lembrar agora, não é minha frase, mas numa entrevista que eu acompanhei, o cara coloca assim: a vacina paga o preço de ser muito eficiente. Ela é tão eficiente que a gente acabou parando de se preocupar com os problemas, né? É porque antigamente, por exemplo, eu alcancei antes de trabalhar com a AIDS, eu trabalhei com poliomielite, a paralisia infantil. Que eu lembro das vacinações no colégio, E a né? gente, a saúde eliminou a paralisia infantil, a poliomielite. Né? E a gente passou a esquecer do famoso Zé Gotinha. Exatamente. O símbolo, né? Então, a vacina trouxe grandes benefícios. Mas esse movimento anti-vacina tem muito a ver também com questão política, partidária. Sim. Quem é de um partido é contra a vacina, quem é do outro partido é a favor. Isso é terrível, porque vacina é um recurso da saúde pública. A gente não pode estar banalizando. Só sabe quem precisa. Eu não entro não nessa de ficar... realmente a vacina tem um papel extremamente importante. Essas pessoas que fazem movimento contra a vacina, vacinaram seus filhos. Entendeu? Então, seus filhos estão vivos, belos aí, porque tomaram vacina. Uhum. Senão não estariam assim. Não, porque você imagina, né? E no final das contas, que é óbvio que existe a disputa política, cada um defende o que acha que é correto, mas existe transformar isso numa atitude para a saúde pública, é o perigo. Aí eu não concordo. Porque num país desigual como o nosso, um país de extrema pobreza como o nosso, quem mais sofre nessa disputa política é o mais frágil. Não concordo. Tommy, que conversa boa. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado pela aula. Acho que assim como o senhor fez, obviamente, o nosso é uma gotinha. Aqui acho que o Sapiens, acho que a gente conversou muito sobre isso, né? O Sapiens, ele tem um compromisso, e principalmente em torno do que a gente conversava sobre a internet. A internet é algo incrível, muito perigoso se mal usado. Por que não ocupar um espaço como esse, não físico do estúdio, mas um espaço da internet, trazendo um conteúdo relevante? Acho que a gente tem assim como o senhor fez, não, obviamente não com a intensidade que o senhor fez, mas assim como o senhor fez da sua vida uma luta, acho que um papel social que a gente tem aqui não é simplesmente uma empresa. Acho que ela tem um papel também de gerar um conteúdo de valor para a sociedade. Se Deus for bom com a gente, poder mexer com a cabeça de uma pessoa, que alguém consiga escutar isso aqui, isso aqui é interessante, possa mudar o comportamento de algum. A reflexão, né? Esse papo nosso, eu espero que seja transformado numa reflexão para quem estiver assistindo, jovens, pais, enfim, a população que estiver nos assistindo, que leve adiante. A gente precisa falar de HIV. Na mesa do bar, na família, no namoro.
aguarde o momento certo, mas fale. Precisa falar. Precisa achar que acabou tudo, que a vida... vamos transar à vontade. Não, nada disso. Sexo é bom, dá prazer, mas... Tudo na vida demanda responsabilidade. É a responsabilidade. Mas assim, no mais, obrigado. Obrigado, senhor, ter topado. Foi um prazer, eu já gostei de conhecer vocês. Obrigado. Vale. As portas estão abertas sempre, o senhor sentir a necessidade, até mesmo nessa questão da pauta, né? Olha, acho que tem que conversar mais, que a gente tem muita questão do Estado, do serviço público, mas a iniciativa privada das pessoas, elas também têm que ter um papel em contribuir. Acho que a gente está sempre à disposição do senhor. Sempre que o senhor sentir, bater o telefone aqui, esse microfone é seu. Tá bom, obrigado. Quando eu cheguei aqui, como é o nome dele? Ricardinho. Ricardo. Olha, até os internautas que estão nos acompanhando, eu achei uma coisa bem interessante. Ricardo. Olha o estagiário aí. Ricardo revelou, quando eu pisei aqui, ele disse: Doutor Almir, eu assisti uma palestra do senhor quando eu estudava no ensino fundamental, né? E ele disse que tem a imagem de eu puxando a camisinha, esticando. Mas foi muito legal esse depoimento de Ricardo. Ele disse que ficou com a imagem minha puxando a camisinha e os coleguinhas ficam: olha, rapaz, olha que tamanho. Ô, Ricardo, eu já gostei, viu? Tem gente que acha que palestra não marca, mas depende, né? Você vê. Eu nunca esperava chegar aqui e encontrar você com essa lembrança. Eu achei muito interessante, viu, Ricardo? Tamo junto, professor. Valeu. Obrigado, doutor Almir, assim, a gentileza, a gratuidade, assim, da fala, da disponibilidade, acho que é um tema necessário, urgente para todos vocês, e não só no sentido de você acompanhar esse podcast, mas perceba que quão importante que outras pessoas possam ouvir. Esse conteúdo é gratuito, está disponível para todo mundo, então se você entende que existem pessoas, que isso pode contribuir com outras pessoas, cara... Esse é o momento, passe adiante, compartilhe, é um tesouro que a gente pode fazer isso aqui, tá bom? No mais, queria muito agradecer a presença do Dr. Almir, a presença de cada um de vocês que nos acolheu. Se você está chegando no episódio hoje, se está chegando no Sapiens hoje, pela presença do Dr. Almir, seja muito bem-vindo. É mais um amigo que soma aqui ao Sapiens. Mais uma vez eu peço a vocês, é muito importante para o nosso trabalho, que você inscreva-se no canal, vamos partilhar essa palavra, ela é muito rica e muito importante, tá bom? Inscreve-se aqui no canal, é muito bacana. Compartilhe com outras pessoas. Espero que você tenha gostado desse papo. Tanto quanto a gente, nos divertimos muito aqui. Aprendemos e nos divertimos. E até o próximo episódio.